Nesse modo, a gente vai ver um pouco da evolução dos conhecimentos da mineralogia, tá? Como esses conhecimentos estão muito atrelados a outras ciências, outras áreas de conhecimento, como a física, a medicina, mas especialmente a química, tá? Como ela abrange, como a evolução desses conhecimentos abrange vários séculos. Eu vou passar aqui somente algumas passagens, tá? Os marcos e as contribuições mais importantes, tá? Tendo em vista que a mineralogia sempre existiu. O homem só não tinha percebido que era isso que ele fazia, que era isso que ele estava estudando. Apesar de ser uma ciência, né, de ser reconhecida e tratada como uma ciência muito recentemente, tá? Como eu falei, a mineralogia só foi individualizada como um ramo do conhecimento no século XVIII, né? Comparem aí, né? Ela é relativamente recente, né? Se a gente compara com a astronomia, com a física, com a matemática, né? Que são ciências que vão sendo desenvolvidas aí há milênios, né? A mineralogia, ela contribui para o desenvolvimento da civilização desde antes, né? De ser reconhecida como uma ciência. A evolução do ser humano está intimamente ligada ao aproveitamento dos recursos minerais. Lá nos tempos pré-históricos, né, o sílix é um tipo de quartzo, tá? Criptocristalino é muito fino. E pirita, que é um sulfeto de ferro, foram muito utilizados para fazer fogo. Né? Segundo arqueólogos e sociólogos, esse domínio do fogo acelerou a nossa evolução. Né? E o homem sempre sentiu essa necessidade de se expressar, né? E fez isso utilizando pigmentos naturais, né? Como a gente vê nas pinturas rupestres, né? Que é a imagem que está representada aí para vocês, né? Do Paleolítico, né? Foram feitas utilizando principalmente hematita, que é um óxido de ferro, que apesar de ter uma coloração preta, tem o traço, né? A cor que ela deixa quando passada na parede é vermelho, tá? É isso que vocês estão vendo aqui. Né? Ou então a pirolusita, que é um óxido de manganês de cor preta, tá? E aí não tem nenhuma. Não está representado nessa figura um traço feito com pirolusita, mas ele também era muito utilizado. Além de fabricar também, né, outras tinturas com folhas de árvore, sangue de animais, né? Ele não se restringiu ao uso dos minerais, mas eles tiveram um uso muito importante. Avançando um pouco no desenvolvimento, né, do ser humano, minerais e rochas, né? Aqui também destaque importante para o sílix, né? Por ser muito duro, né? Outras rochas também eram cortadas de diversas maneiras, tá? E aí utilizadas como instrumentos, né? Como armas rudimentares. E o domínio dessa técnica caracterizou a denominada Idade da Pedra Lascada, que vocês devem lembrar aí do ensino fundamental, né? Trazendo aí novos avanços para a espécie, propiciando novos desenvolvimentos, né, gente? Posteriormente, o homem foi aperfeiçoando métodos, né, que permitiram o polimento da pedra, ficou aí conhecido como Idade da Pedra Polida, né, a constante transformação e utilização de substâncias naturais progrediu o conhecimento do homem sobre o reino mineral e permitiu a extração de metais. Né? E esse domínio sobre os metais, né, minerais e rochas, foi tão importante que os historiadores caracterizam aí também, né, os períodos subsequentes como a idade do cobre, do bronze, do ferro, do carvão. Né? Com o uso contínuo destes materiais, os humanos passaram a ter mais conhecimento sobre eles, isso aí de modo empírico, né, aquele método da tentativa e erro. Né? Eles não tinham muito conhecimento do que gerava aquela propriedade que eles estavam explorando, mas eles buscavam materiais similares com a mesma propriedade para continuar perpetuando aí, né, a sua confecção de armas, né, de ponta de flecha, de machadinha, de cumbuca, né? E foi esse conhecimento, né, esse empilhamento que permitiu o maior desenvolvimento da espécie humana. E aí, né, a gente tem a segunda grande importância da mineralogia, né, que são aí os minerais como suporte para o desenvolvimento da civilização humana. A gente vê isso até hoje. Né? E a gente avança alguns séculos, tá, no acúmulo de conhecimento de minerais, no desenvolvimento da civilização. Tá? Né, chegando aí, vocês estão vendo, né, a 370, 280 a.C., mas um pouquinho antes, né, catálogos de minerais existiram desde idades remotas. Né, na China foi encontrado um
com idades aí de 700 anos antes de Cristo, tá? Um pouquinho mais tarde na Índia. Mas é atribuído a um grego, tá? O Teofrasto, um discípulo de Aristóteles, tá? Ele que é considerado o fundador da mineralogia aí no século III a.C., né? Porque a ele se deve a primeira classificação de minerais, né? Ele usava aí como base a utilidade desses produtos, né? Separava em minério, pedra preciosa, pigmento, né? Então ele classificava os minerais com base na sua utilização, né? E ele descreveu vários tipos de minerais, principalmente gemas, algumas rochas, utilizando propriedades físicas, né? Ele utilizou a densidade, o brilho e a dureza. Tá? Aí avançando mais um pouco, Plínio, né, um romano, Plínio Velho, como ele é mais conhecido, né? Ele faleceu na cidade de Estábia, né, na explosão do Vesúvio, a explosão de um vulcão lá na Itália, que destruiu as ilhas de Pompeia e Herculano, né, lá na Roma Antiga. Né, acho que vocês já devem ter visto aqueles corpos petrificados, né, que são tirados em Pompeia. Tá? Ele morreu nessa explosão que exterminou toda a cidade, tá? Destruiu tudo. E ele foi o mais importante naturalista da sua época. Ele escreveu esse livro, né, História Natural, em que ele descreve métodos de extração de metais de alguns minerais. Né? Então, a gente já tem aí um conhecimento sobre beneficiamento de minerais. Os 1.300 anos que seguem esse período da história, eles são marcados por poucos trabalhos publicados, tá? E muitos desses trabalhos, eles tinham muitos dogmas, muitas fábulas, tá? Era pouca informação factual, tá? Era muito pouco fato, era muita confabulação, tá? Isso porque na Idade Média tinha aquela crença muito forte, né? Na transmutação dos metais pela alquimia. Isso propiciou, né, muitas experiências, só que elas eram muitas vezes desorganizadas, tá? Então o avanço foi um pouco difícil, mas resultaram em avanços até que significativos sobre os conhecimentos de rochas, minerais e metais. Tá? A partir da Idade Média, né, a química e a mineralogia começam a avançar mais lado a lado, tá? Porque a mineralogia era tratada aí principalmente junto da química inorgânica. Foi Georgius Agrícola, tá, quem expurgou da alquimia, né? Ele tira tudo que ela tinha de magia, né? Essa coisa de transmutação de metal, transformar tudo em ouro. E ele é responsável por dois marcos da história da mineralogia. Tá? Ele é considerado aí os livros que ele escreveu, né, de Natura Fossilium e de Ré Metálica, são considerados os primeiros compêndios de mineralogia, mineração e metalurgia, numa época aí, né, 1540, 1550, então a gente percebe que já havia uma prática mineira, né, de mineração importante, né? Essa figura tirada aqui da Ré Metálica, que vocês estão vendo à esquerda, né? Percebe que a gente já tinha mineração subterrânea bem desenvolvida, né, e com criação de shafts e galerias. Né. De Natura Fossilium representa a primeira tentativa científica de categorizar minerais, rochas e sedimentos, tá? Desde a publicação da História Natural de Plínio, então vejam esse gap gigante de tempo, tá, que tem entre um livro e outro. Tá? O da Ré Metálica foca mais nessa abordagem nas práticas de mineração, tá? Mas ambos incluem os primeiros dados descritivos com uma abordagem científica, tá? Um uso agora bem mais focado das propriedades físicas, visando a identificação dos minerais, né? Usando aí cor, brilho, transparência, né? Diafaneidade, densidade, dureza, fusibilidade, solubilidade, cheiro e sabor. Uma importante contribuição à cristalografia, né, mais especificadamente, foi feita por Nicolau Steno, tá, em 1669, por meio do estudo de cristais de quartzo. Porque ele fala sobre a constância dos ângulos entre faces de um cristal, entre todos os exemplares deste mineral. Então, ele identifica que cristais devem ter um ordenamento cristalino. Né? Porque se eu pegar um cristal de quartzo formado aqui no Brasil, né, num contexto aqui geológico dentro do nosso país, e pegar um cristal formado na Austrália, na China,
eles vão ter o mesmo ângulo entre as faces, né? Que são esses planos que a gente vê aqui, tá? Então, medindo esses ângulos de interface, a gente consegue também identificar o mineral. E foi isso que Nicolau Steno percebeu. Tá? Mais de um século se passou até que fosse criado por Caranjot, tá? Um outro cientista. Ele criou um dispositivo que medisse esses ângulos de interface, tá? Então, foi somente em 1783 que os estudos de Steno foram confirmados e foi reconhecida a lei de Steno, que a gente vai ver mais na aula de cristalografia. Outra contribuição importante foi feita por Friedrich Moss. Ele criou uma escala que quantifica a dureza dos minerais, isso é, a resistência de um determinado mineral ao risco. Tá? A gente vai falar disso durante o curso. A dureza não é a resistência à quebra, tá? É ao risco. E ele fez essa escala aí, né, relativa de 1 a 10 e ajudou muito na identificação de um mineral. Tá? E no início do século XVIII, James Dana criou a classificação mineral mais efetiva, que segue. Ele já tinha um conhecimento maior sobre a constituição desses minerais, né, e essa repetição desses componentes, né, desses elementos, dos ânions, dos cátions, e ele percebeu que quando agrupados com base no ânion, né, que constituíam esses minerais, eles apresentavam muitas propriedades físicas semelhantes, tá? Mais semelhanças do que diferenças, né, e essa é a classificação que é usada até hoje, né? Ele também teve significativas contribuições para a cristalografia, mas destacando aqui essa classificação, né, que vejam aí, foi feita entre 1813 e 1895, eu não lembro agora quando exatamente o ano que ele lançou, né, que ele propôs essa classificação, mas ela é utilizada até hoje. No século XIX, começa a modernização da mineralogia, né, com o uso de cada vez mais aparelhos tecnológicos. Tá? Max von Laue, William Bragg e Lawrence Bragg, né, são pai e filho. O Maurice está aqui à esquerda, o William e Lawrence. Eles desenvolveram teorias sobre a ordem, né, sobre a simetria interna dos cristais, que foram constituir aí a fundação dos trabalhos de cristalografia por raio-x. Né? Em 1914, foram feitas, né, por eles as primeiras determinações de estrutura cristalina por difração de raio-x. Né? Então, vejam que o desenvolvimento da física permite um desenvolvimento de conhecimento da mineralogia, né? Como eu falei, as ciências são multidisciplinares, né? Uma coisa vai avançando a outra. E aí o desenvolvimento contínuo de novas tecnologias, né, como microsonda eletrônica, microscopia eletrônica de transmissão, ajudaram e ajudam na identificação de novos minerais, tá? Como aprofundaram os conhecimentos sobre as propriedades químicas e físicas dos minerais, melhorando sua aplicação na indústria. Tá? Atualmente, são reconhecidos pela International Mineralogical Association, através aí da Comissão de Classificação e Nomenclatura de Minerais, cerca de 4.530 minerais. Tá? Eu olhei esse número no começo do ano, já deve ter mudado. Essa daqui é a comissão, né, a CNMNC, que cuida, né, de novos minerais, de classificação e de nomenclatura, tá? Ela que diz se o mineral é um mineral ou não, né? Se uma nova substância química proposta pode ser um mineral ou não. Né? E aí a gente vê, né, essa vasta gama de minerais, né, e vê que eles têm uma importância muito significativa para a humanidade. Né? O reino mineral é a nossa principal fonte de matéria-prima em praticamente todos os setores produtivos. Né? Tem aí um estudo que calcula que, a partir de 1900, né, do ano de 1900, teriam sido extraídos da Terra mais minerais do que em todo o período anterior da história da humanidade. Né? Então, aí, nos últimos pouco mais de 100 anos, né, 120 anos já, a gente extraiu, né, mais materiais que nos mais de 11 mil anos que precederam esses 120 anos. Né? Alguns atrelam aí as duas últimas guerras mundiais, né, essa aceleração da necessidade de extração de minerais, principalmente como fonte de matéria-prima essenciais para a indústria bélica, né, como também
pelo impulso de desenvolvimento de tecnologias que elas trouxeram, né? Destacando aí, além da necessidade, né, de busca de minerais, de novos minerais, também impulsionaram a descoberta de novas aplicações industriais para muitos minerais já conhecidos, né, antigamente supostos como de menor interesse. Né, alguns exemplos que eu trago para vocês. O quartzo, né, hoje ele tem uma aplicação industrial no controle de frequência de rádio em aparelhos eletrônicos em decorrência dessas tecnologias desenvolvidas nas primeiras guerras, né, com base aí nas suas propriedades piroelétricas e piezoelétricas, né, a capacidade que alguns materiais têm de gerarem temporariamente, né, um potencial elétrico quando aquecidos ou arrefecidos, né, e a capacidade que alguns cristais têm de gerar tensão elétrica por uma pressão mecânica. Né? Piro é o aquecimento e piezoelétrica é a pressão mecânica. Né? E o diamante, né, que antes tinha um uso praticamente só na joalheria, né, como gema, amplamente utilizado em joias, né? Ele também é de grande serventia na indústria, na forma de pó, né, ou de pedra, por causa da sua elevada dureza, né? Ele é altamente abrasivo. Então, na indústria bélica, na indústria como um todo, ele é muito utilizado como abrasivo. A aplicação do diamante principal é essa hoje em dia, né? E hoje a gente vê que a gente depende de minerais de incontáveis formas, né? Quando a gente pensa em qualidade de vida, né, nas nossas necessidades básicas hoje em dia, passando aí pela alimentação, moradia, vestuário, todas elas são atendidas essencialmente por recursos minerais. A gente precisa para correção de solo por fertilizante, na construção civil, né? Vejam aqui, telhado de uma casa, usa argila, cimento, que é uma mistura que vai mineral, amianto, né, um grupo de minerais. Aqui a calha, né, a gente precisa de cobre, de zinco, que são obtidos através de beneficiamento mineral, PVC, um plástico, também, né, de um recurso natural, alumínio, né, tudo aqui, esquadria, vidraça, né, quartzo, feldspato, nefelina, pintura, mármores e granitos na pia como decoração, né? Então, minerais estão à nossa volta o tempo inteiro, a gente só não se dá conta disso. Né? Fabricação de celulares, né? Minerais são a base de várias cadeias produtivas aí, em maior ou menor proporção, né? Mas e como eles são aí, né, a fonte de elementos químicos, né? Eles são muito importantes. Né? Algumas pessoas até falam que a gente está na idade do silício, né, em exemplo do que historiadores fazem pelos períodos da humanidade, né, a idade do bronze, do ferro, a gente está aí na idade do silício em função do impacto que esse elemento tem, principalmente em relação à tecnologia, microprocessadores, microeletrônicos, que a gente hoje usa e depende rotineiramente. E assim a gente finaliza esse módulo com a terceira, né, principal importância da mineralogia, né, que é aí melhorar o uso e aplicação desses recursos, né, junto com o desenvolvimento de tecnologias. Né. Poucos minerais são utilizados praticamente como são extraídos, tá, sem nenhum processamento. É o caso do talco, né, da lita, NaCl, né, o sal de cozinha. A maioria deles é processada, é misturada, é fundida, dissolvida para serem incorporados no nosso dia a dia, tá? Na forma de avião, tijolo, vaso sanitário, celular, microfone. E para saber como deles a gente vai extrair o que a gente quer da melhor forma possível, mais sustentável, com melhor aproveitamento desse recurso, né? Saber como transformá-los no que a gente quer, a gente precisa ter um conhecimento profundo sobre eles. Tá? E é esse conhecimento que vai permitir aí desenvolver novas tecnologias. Então, entender um pouco melhor o que é o mineral, né, o objeto de estudo dessa disciplina, a gente vai fazer isso no próximo módulo dessa aula.